E é isso aí. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a vida, a obra e a morte de Luiz Buñuel, o mestre do surrealismo no cinema. Até a próxima. Tchau, tchau. Perto do meu último suspiro, imagino muitas vezes uma última piada. Mando chamar aqueles dos meus velhos amigos que são ateus convictos como eu. Abatidos, eles se acercam do meu leito. Chega então um padre que mandei chamar. Para grande escândalo de meus amigos, eu me confesso, peço absolvição de todos os meus pecados e recebo a extrema unção. Em seguida, viro para o lado e morro. Essa é uma das últimas frases da autobiografia dele, Meu Último Suspiro, e mostra muito bem que até antes de morrer, ele mantém esse humor e essa crítica, ou piada, enfim, esse deboche à religião, principalmente ao catolicismo. Luiz Buñuel então morre na cidade do México em 29 de julho de 1983 e, conforme seu desejo, ele foi cremado e suas cinzas dispersas. Em 1982, ele escreve a sua excelente autobiografia Meu Último Suspiro. Aqui no Brasil ela foi relançada pela Kozak Naif, uma edição muito legal da Mostra de Cinema daqui de São Paulo. E é bem bacana, vale a pena procurar, eu indico super. Os últimos anos de Buñuel, aposentado do cinema, logo depois de ter filmado em 76, esse obscuro objeto do desejo, em que conta a história de um homem maduro que ele é manipulado e frustrado por uma jovem e desejável mulher. É meio que uma brincadeira de gato e rato. Ele se aposenta e fica de boa no México, o país que adotou ele e onde ele construiu uma excelente carreira, conforme eu disse antes. O seu penúltimo filme, 74, que é O Fantasma da Liberdade, é um conjunto de várias histórias, episódios bem surrealistas que ele juntou durante a vida inteira, tipo histórias que ele ouviu, histórias que aconteceram com ele e tudo mais. Então ele monta esse entrelaçado de histórias que é muito incrível, é muito engraçado e é bem a cara dele. Tipo, é um filme derradeiro assim da vida dele e mostra bem quanto ele era fiel a esse mundo absurdo que era o surrealismo. Em 72, ele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro com O Discreto Charme da Burguesia. Mais uma vez, ataca com toda a fúria a alienação, a arrogância, a desonestidade, a moralidade da burguesia nesse humor obscuro que só ele é capaz de ter. Então ele continua fazendo as suas críticas sociais e coloca o dedo na ferida da burguesia. O filme tem uma cena antológica que é o momento que uma das principais cenas surrealistas, que é o convite de um general do exército para jantar e acaba entrando o exército inteiro na sala. E como conta a história de dois casais que não conseguem chegar num jantar, não conseguem comer, não conseguem fazer nada, sempre acontece alguma coisa que interrompe essa dinâmica. Então eles estão sempre em busca do jantar. Diferente do penúltimo filme dele, que é O Fantasma da Liberdade, que tem uma cena que as pessoas não comem. As pessoas estão sentadas assim na mesa de jantar, só que em vez de cadeira você tem privadas e o cara tipo levanta e com licença que eu vou até a cozinha, como se fosse algo indelicado. Aí ele vai até a cozinha e pega um pedaço de pão, começa a comer meio que escondido, aí alguém bate na porta, ele tá ocupado, como se estivesse no banheiro. Muito, muito bom. Antes de voltar para o México, ele retorna à Espanha e vai para Toledo, uma cidade incrível, medieval, para filmar Tristana com a Catherine Deneuve e o ator que faz muitos filmes dele, que é o Fernando Rey. O Tristana, mais uma vez, ele vai criticar a igreja, ele vai criticar a moralidade
e também vai colocar em evidência o papel da mulher. O Buñuel ele foi muito conhecido por ser uma figura machista e também homofóbica durante toda a sua carreira, mas quanto mais ele envelhecia, ele menos ficava dessa forma. Então, no final das contas, ele recebeu, tipo, ele ficou meio que equilibrado, assim. Tristana é da década de 70, 1970. E antes do Tristana, ele tinha feito, em 69, a Via Láctea, que é o filme mais doido da carreira do Buñuel. O filme mais surreal que eu já vi do Buñuel, exceto por A Idade do Ouro, como eu falei lá no começo, e também O Cão Andaluz, o primeiro filme dele. A Via Láctea, ele fala de uma peregrinação de 2 vagabundos franceses que vão para Santiago de Compostela, e aí ele critica, ironicamente, o cristianismo e todas as heresias que tem dentro desse meta-universo do cristianismo. E ele passou anos estudando, fazendo uma pesquisa sobre essas histórias. Por exemplo, tem um sacerdote que é tipo, que desenterram ele e aí colocam fogo no corpo porque descobriram uns manuscritos hereges desse sacerdote. Então ele é meio que expulso da igreja, da instituição, depois da morte. É um filme muito louco, tem tipo uma freira sendo crucificada, é bizarro, bizarro, bizarro. Em 67, ele fez, na França, um dos seus filmes mais famosos e mais incríveis, que é A Bela da Tarde, que é o filme que colocou a Catherine Deneuve em evidência, assim. É um filme que, quando eu assisti, eu tinha uns 16 anos, e é um filme muito sexual, ele fala muito de sexo, que fala sobre uma Catherine Deneuve que é muito frígida com o marido, era uma jovem burguesinha, e ela passa a se prostituir numa casa fazendo várias fantasias masoquistas. E na época que eu assisti o filme, eu fiquei meio que sem entender, assim, porque eu não era tão sexual, assim. Então eu revi no mês passado e, cara, esse filme é espetacular mesmo. Eu tinha gostado na época mais pela construção dele do que pelo tema, e hoje já mudou todo o significado pra mim. A Bela da Tarde está disponível, é um dos poucos filmes que estão disponíveis no streaming dele, que tá no Google Play. Então ele volta para a França e faz 2 outros filmes. Um deles é um dos mais famosos que ele já fez. No começo da década de 60, ele regressa à Espanha para fazer o Viridiana. Eu, particularmente, amo esse filme. É um dos meus filmes favoritos do Buñuel, que ele ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e causou um escândalo na Espanha. Foi rodado justamente durante o governo de Franco, né? Então ele critica novamente o governo, só que dessa vez ele não foi perseguido do que aconteceu antes com ele. O Viridiana, ele conta a história de uma garota, uma mulher, que herda a casa do tio, que essa mulher era uma ex-freira, deixa de ser freira, noviça, né? E vai para essa casa para cuidar do tio e tudo mais. O tio acaba deixando a casa para ela. E como ela é muito boazinha, ela começa a colocar moradores de ruas e pessoas e doentes de lepra e tudo mais nessa casa. E acaba que, né, não vou dar muito spoiler aí, mas ele critica aí o bom samaritanismo e também o social da época. Mas foi no México que ele produziu muito. O Buñuel ficou no México até o fim da vida, embora depois ele tenha ido para a França e na Espanha rodar alguns filmes, mas foi no México
que ele filmou 21 filmes durante um período de 18 anos. E foi durante esse período que ele criou as obras-primas dele. A maior parte dessa produção consistia em coisas genéricas, assim, adaptados às normas da indústria do México, que não era tão cheia de grana. Então ele vai mesclando entre dramas, melodramas, e que agradava, né, os gostos locais dos mexicanos, mas ele conseguia sempre colocar os temas dele. Então ele sempre colocava alguma intensidade enganosa nesses filmes, que trazia profundidade e poder filosófico assim para o cinema, e oferecendo assim uma meditação sobre as ideias de religião, desigualdade de classe, violência e desejo. Então ele tinha pouca escolha em relação aos projetos que ele pegava, mas ele sempre colocava algum tema central que ficou sempre marcado pela vida dele, ao longo da vida dele. Desde a patologia sexual, que é no caso de O Alucinado, de 1953, Ensaio de um Crime, de 55, Abismos da Paixão, de 54. Ele fala também em O Bruto e o Rio e a Morte, dos efeitos destrutivos do machismo sem controle. E também ele entrelaça a fantasia e realidade em filmes como Subida ao Céu e A Ilusão Viaja de Trem. Ilusão Viaja de Trem é um filme muito bacana, eu acho que é o filme mais fofo do Buñuel. Se passa num bonde, onde ele não tem parada final e vai entrando diversos personagens ao decorrer da viagem que o bonde faz. É muito engraçado, é muito fofo, além de fazer uma crítica também à classe, à luta de classe. Ele também vai falar bastante sobre o status das mulheres numa cultura dominada por homens, né, pelo patriarcado, onde ele filma o Susana, de 51, e A Filha do Engano, também, de 51, e em 52 ele faz Uma Mulher Sem Amor. E aí, obviamente, o Buñuel não é Buñuel sem criticar a vida religiosa e os seus absurdos de acordo com a sua visão. E ele faz isso de forma grandiosa em Nazarim e Simão do Deserto. Simão do Deserto é um curta de 45 minutos que eu amo de paixão. Ele tem um plot twist maravilhoso no final. E é o filme que mais... é a obra, na real, que mais me inspirou quando eu escrevo meus contos. Porque eu sempre termino meus contos com um plot twist surrealista. Então, O Simão do Deserto é um filme que me marcou bastante, principalmente pela forma que tem esse twist, esse final invertido, essa desconstrução, essa crítica à religião também que ele faz, esse dedo na ferida. E o Nazarim, que é um filme perfeito, maravilhoso, que tem uma trilha sonora, uma fotografia perfeita, que fala de um... Nazarim, ele fala de um padre no início do século XX, que é um padre de origem hispânica, mas que mora numa cidade mexicana, e numa noite ele foge das autoridades depois de uma prostituta assassinar uma colega, e ela pede abrigo para ele, e ele sai nessa peregrinação, foge, ele meio que vira um Jesus Cristo, assim, e tenta ajudar todo mundo, e ele se fode. Toda hora que ele ajuda, ele é mal visto porque ele ajuda todo mundo, ele é mal visto porque ele é pobre, ele é mal visto porque ele anda descalço, ele é mal visto porque ele ajuda as pessoas, ajuda os mais fracos. E tem aquele final absurdo também, clássico da cinematografia do Luis Buñuel. Então a fase do México é muito marcado por esses filmes, e principalmente o mais clássico deles, que é o mais clássico do filme do Buñuel, é Os Esquecidos, que além de receber uma indicação ao BAFTA de melhor filme, deu o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes em 1951, e conta a história de um grupo de jovens delinquentes que vivem nessa comunidade e não tem futuro algum,
É um filme que marcou bastante o cinema mexicano como um todo e foi uma das grandes inspirações do Roberto Bolanhos, o Chaves, que o Roberto Bolanhos foi muito genial aí em inverter a situação. Então ele pega todo o drama, a tragédia, a miséria que tem nos Esquecidos, rodado no subúrbio da cidade do México, bem à margem da sociedade. E o Roberto Bolanhos ele inverte a situação, ele coloca o melodrama, a tragédia, a miséria numa comédia e faz a Vila do Chaves. Então tem muito desse filme e também do Buñuel nas obras do Roberto Bolanhos, o Chaves, né, o Chespirito. Até tem uma sequência inicial dos Esquecidos que aparece um cara com uma sacola nas costas falando tipo chapéu, sapato, roupa usada, quem tem. E é a mesma frase que o Seu Madruga vai falar num dos episódios do Chaves mais lá pra frente. Então, Os Esquecidos, ele é com certeza uma grande referência para todos os filmes que já criticaram a luta de classes, a desigualdade social, os jovens delinquentes, que seja tipo o Pichote aqui no Brasil, o Cidade de Deus, por exemplo, até mesmo o Parasita, como eu falei antes sobre o Anjo Exterminador, ele vai bem na ferida desses marginais, desses jovens sem nenhum futuro e também quem está ao redor. É um filme genial, excelente, extremamente triste, extremamente verdadeiro, que eu recomendo super. É um dos meus favoritos também. Outro filme que ficou extremamente marcado, tanto no cinema mexicano como na carreira do Buñuel, é o filme O Anjo Exterminador, de 62. Fala de um grupo de convidados depois de um jantar de gala que eles não conseguem sair de um determinado cômodo de uma mansão, sem motivo nenhum. Então, um bando de gente não consegue sair dessa sala e eles simplesmente vivem lá. Tipo, eles não conseguem sair de lá, então, tipo, eles têm sede, eles têm fome, eles precisam usar o banheiro. E tudo acontece nesse quarto. Esse filme, pra mim, é, na minha opinião, a maior inspiração do Parasita, o filme que ganhou o Oscar nesse ano. E pra mim, essa é a maior inspiração, porque é um filme que critica muito toda a burguesia e coloca eles fazendo coisas assim que nunca fariam, por exemplo, como brigar por água, brigar por banheiro, brigar por comida. Tem uma cena clássica que eles estão morrendo de fome porque não tem comida, eles não conseguem sair do cômodo. Que eles veem dois carneiros assim na frente e eles chamam os carneiros, aí corta a cena. Eles fizeram um churrasquinho dos carneiros. É espetacular esse filme, também é um dos meus favoritos do Buñuel, O Anjo Exterminador. A passagem do Buñuel nos Estados Unidos de 1938 a 1945, logo depois que ele saiu da Espanha por conta da Guerra Civil Espanhola e que foi pressionado pelo governo, como eu disse antes e tudo mais, nos Estados Unidos ele acaba fazendo alguns poucos filmes, como Robinson Crusoe, de 52, e Adolescente, da década de 60. Esse filme, Adolescente, é um filme bem polêmico, que fala sobre incesto e pedofilia, causou um burburinho assim lá nos Estados Unidos, principalmente por conta do tema. Nos Estados Unidos ele passou bastante aperto financeiro, mas foi onde ele teve uma experiência bem bacana, onde ele conheceu muita gente, como o Chaplin, o Eisenstein, um diretor russo, o Fritz Lang. Ele conheceu muita gente, ele até conseguiu vender algumas piadas para o Chaplin
pro grande ditador na época. E ele acabou, tipo, meio que virando uma referência e um convidado intelectual, né? Por conta do sucesso que ele tinha lá fora, por conta do Cão Andaluz, principalmente. E falando nos Estados Unidos, tem uma passagem ótima do Luiz Buñuel no livro dele, Meu Último Suspiro, que é sobre um Natal que ele passou com o Chaplin. Eu vou ler aqui para vocês, é curtinho. No Natal de 1930, Tono e a sua mulher organizaram um jantar com uma dúzia de espanhóis, atores e escritores, Chaplin e Georgia Hale. Todos levaram um presente entre 20 e 30 dólares, que foram pendurados numa árvore de Natal. Começamos a beber, o álcool corria copiosamente a despeito da lei seca. E um ator chamado Riveles, muito conhecido na época, recitou um poema grandiloquente de Marquina, em espanhol, incensando os antigos soldados de Flandres. Achei o poema repugnante. Pareceu-me ignóbil, assim como me parecia ignóbil todo o ufanismo patriótico. Eu estava sentado durante o jantar entre o Gart e outro amigo, um jovem ator de 21 anos, Penha. Disse baixinho a eles: quando eu assoar o nariz, será um sinal. Vou levantar, vocês me seguem e destruímos essa droga de árvore de Natal. E assim foi. Assoei o nariz, levantamos os três e, sobre os olhos esbugalhados dos convidados, começamos a destruir a árvore. Lamentavelmente, é dificílimo estraçalhar uma árvore de Natal. Esfolávamos em vão as mãos. Pegamos então os presentes e jogamos no chão para pisoteá-los. Reinava um grande silêncio na sala. Chaplin observava sem compreender. Leonor, a mulher de Tono, disse: Luiz, isso é uma tremenda grosseria. De jeito nenhum, respondi. É tudo menos uma grosseria. É um ato de vandalismo e subversão. A noite terminou cedo. No dia seguinte, uma incrível coincidência. Li no jornal que em Berlim um fiel levantara durante a missa e tentara destruir a árvore de Natal numa igreja. Nosso ato subversivo teve uma sequência. Chaplin nos convidara para passar o Réveillon em sua casa, onde havia outra árvore com outros presentes. Antes de passarmos à mesa, eles nos reteve um instante e me disse, Neville traduzia, já que gosta de destruir as árvores, Buñuel, faça-o agora, para não precisarmos nos preocupar mais com isso. Respondi que não era um depredador de árvores, eu apenas não suportava o patriotismo ostentatório, só isso. E esse patriotismo me irritara muito na noite de Natal. Então Buñuel teve uma excelente passagem para os Estados Unidos, que em seguida ele foi para o México, onde ele aterrissou a sua grande carreira no cinema. Um dos filmes mais importantes da carreira do Buñuel foi o documentário, entre aspas, ou não, Terra Sem Pão, de 1932, originalmente chamado Las Urdes. Eu nunca vou esquecer quando eu assisti esse documentário, que é mais ou menos um média-metragem. Esse filme, ele mudou a minha vida por completo. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu assisti esse documentário. Eu mudei, assim. Eu confesso que eu era muito mimado na adolescência e tudo mais. E quando eu assisti esse filme, a minha mente abriu assim de um jeito que não teve mais volta. Eu me tornei uma pessoa sem muitos apegos materiais e pensando muito, muito no próximo, principalmente nos moradores de rua e quem pega comida do lixo. Eu fiquei sensibilizado com todas essas pessoas e esses marginais e essas pessoas que vivem nessas situações, e sempre que possível eu tento ajudar de alguma forma. Enfim, esse filme mexeu muito, muito comigo. Mas falando sobre o filme em si, é importante ressaltar que
no começo da década de 30, né, foi proclamado a República na Espanha, então é um ano muito importante. E o Buñuel, ele flertava com o anarquismo e o comunismo. Depois, mais pra frente, ele largou o comunismo achando que as ideias não batiam. E logo depois da Revolução Russa, em busca de uma identidade tradicional espanhola, os intelectuais, né, que ele fazia parte, eles criaram marchas do povo. Então os poetas, os artistas, enfim, os escritores e tudo mais, eles criaram marchas do povo para esse resgate cultural, para resgatar a identidade tradicional da Espanha. Por um lado, as cidades da Espanha, elas se modernizaram na época, como Madrid, por exemplo. Mas, por outro, o lado rural continuava semi-feudal. Então, o Buñuel, ele vai até esse vilarejo chamado Urdes e começa e documenta a vida dessas pessoas que realmente não tem massa, não tem farinha para fazer pão. Vivem como se fosse na época antes da Idade Média até. Então, nesse documentário, ele deixa de lado os surrealistas, ele sai das mesas dos cafés de Paris e parte para a ação social, ele coloca a mão na massa. Então ele vai documentar com os amigos anarquistas e comunistas essa pobreza de uma Espanha que realmente não tinha nem pão para comer. Então todos os valores burgueses não ajudavam essas pessoas, em contraste com, por exemplo, Madrid, que estava se modernizando. Então era uma pura opressão e miséria em frente a essa modernização da Espanha que aconteceu nos anos 20. Então o primeiro passo para a crítica social vem aqui. A raiva contra a burguesia e a injustiça nasce justamente nesta obra. Então, tipo, todos os trabalhos do Buñuel daqui para frente vão ter, de alguma forma, uma crítica, um deboche em cima da burguesia e da injustiça social. A crítica social dele nasce aqui. O mais interessante do Terra Sem Pão é que ele muda por completo. Para mim, é o filme mais importante do Buñuel, é esse. Porque ele muda por completo o esquema de documentário, de registro real. Então, o que ele faz? A maior inspiração do Buñuel, né, vem de livros. Ele tipo, encara de frente e de forma antropológica a realidade e muda o jeito de fazer documentário com elementos e formas que retratam a realidade de outra forma. Então, emerge assim a realidade dele em cima de uma realidade crua. Ou seja, é a realidade que o Buñuel vê, enxerga e quer mostrar. O filme, ele tem várias cenas fortemente inspiradas nos quadros barrocos de Velázquez, e você consegue isso vendo como na forma como os personagens olham diretamente para a câmera, né, para o espectador. E isso, de forma inconscientemente, está no documentário Terra Sem Pão. Então, as crianças, os camponeses, eles encaram assim a câmera do Buñuel e ele encara quem está assistindo o documentário que ele fez. Ou seja, é um realismo integrado tão rico que é criado aí um surrealismo. É um realismo brutal. São cenas fortes com uma trilha bem marcante, bem dramática, como a cena incrível do funeral do bebê no rio, que um bebê morre e a família coloca o corpo do bebê no rio. Isso aconteceu? Isso não aconteceu? Isso não aconteceu. Você vê depois no não making off, né? Mas as histórias por trás do filme, do documentário, que foi tudo encenado. Mas é a realidade que o Buñuel quis passar. Então são 30 minutos assim de um realismo subjetivo. Muitas cenas foram montadas. É tipo como se fosse uma ficção documental.
ele força o espectador a ver da forma dele. Então, ele começa aí a manjar de filmes que deixam as pessoas desconfortáveis, que desafiam o espectador. Mas nunca é uma propaganda. Ele não faz propaganda. Ele deixa para nós os significados e interpretações. É um surrealista. Vem coisas do sonho aí. Então, tipo, é um jogo sem fim entre artista e espectador. Esse filme ficou assim na vida do cineasta para sempre. Ele nunca mais deixou aquele inferno sem pão. Em 31, ele roda A Idade do Ouro, que é o segundo filme dele com o Salvador Dalí. Eles discordaram assim durante o processo criativo e o Buñuel fez 90% do filme. E nas primeiras exibições assim foi um caos total, teve pancadaria, polícia, censura. Disseram que o filme agredia a sociedade e a moral da época, era um absurdo, era fruto de degenerados. E o filme foi censurado por 15 anos. A Idade do Ouro, de novo, ele vem criticando os dogmas da sociedade e, obviamente, principalmente, a Igreja Católica. Mas o Buñuel sempre falou que o filme conta a história de um amor que nunca se concretiza. Que é esses momentos que nunca se concretizam é uma coisa que fica sempre marcado nos filmes dele, na vida dele. Ele sempre vai jogar esse tema. Então, desde esse filme de 1930 até ali no último filme dele na década de 70, final da década de 70, ele vai brincar com esses momentos que não se concretizam. É um filme também surreal, enfim, tem vários cortes, tem várias outras cenas, enfim, é como se fosse uma versão estendida do Cão Andaluz. É um filme muito interessante. Ele é tão inovador quanto o Cão Andaluz, só que ele é mais radical. Ele mescla mais histórias surrealistas com a narrativa padrãozinha do cinema. Bom, depois de toda essa introdução ao surrealismo, vem O Cão Andaluz, de 1929, que é o primeiro filme dele e um dos mais clássicos, logo pela primeira cena, que é a nuvem que corta a lua e ao mesmo tempo a lâmina que corta o olho de uma mulher. Essa cena ficou marcada para sempre, acho que não só para a história do cinema, mas como a história visual, a história pop, né? É uma cena que é uma imagem, acho que todo mundo já viu, né? E a cena que é a foto que ilustra a capinha aí do podcast. Então, O Cão Andaluz é o resultado de tudo aquilo que conquistou o Buñuel durante os seus encontros, viagens para Paris e o seu encontro com o surrealismo, seu encontro com Dalí. O Cão Andaluz ele foi escrito junto com Dalí a partir de sonhos. Então, eles sonhavam, anotavam as coisas e montavam um roteiro. Então ele expressa o inconsciente pelas imagens, sem lógica. São sequências assim racionais e expressionista em busca de uma psique misteriosa. É o primeiro filme surrealista. Depois desse filme, o Buñuel foi convidado por Breton para ingressar no famoso Clube dos Surrealistas. É um filme que deixou muita gente espantada, porque é uma sequência de imagens, as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de coisa, para esse tipo de filme, para esse tipo de imagem e tudo mais. Então deixou muita gente espantada e horrorizada pelas imagens fortes, assim. E foi muito inspirado no expressionismo alemão, que o Buñuel já dizia que era muito fã, principalmente do Fritz Lang. Então o Cão Andaluz, ele é o resultado de tudo isso que
o experimentalismo do surrealismo estava em voga nessa Paris aí. E claro, né, tipo, eu acredito que se não fosse por esse filme, se não fosse por Buñuel, não teríamos, por exemplo, o David Lynch. O David Lynch, na minha opinião, ele é mais um artista abstrato do que um artista surrealista. Óbvio, tem muita coisa surrealista nas obras do David Lynch, porém, eu acho que é mais abstrato ainda o trabalho do Lynch. Mas esse é assunto para outro podcast. Bom, como eu falei antes, tipo, não dá para você falar de Buñuel sem mencionar a rixa que ele tem com a igreja, e também não dá para falar de Buñuel sem falar sobre o surrealismo. E onde começa a entrar o surrealismo na vida do Buñuel? Começa no começo da década de 20, em Madrid, quando ele estudava lá, ele fazia parte de uma república. Nessa época ele era, tipo, bem diferente, ele era engenheiro, estudava engenharia da agricultura, estudava inseto, botânica. Então ele estava na Universidade de Madrid, num encontro intelectual chamado La Residência, que era onde ficavam os intelectuais, tal, a galera que discutia, bobobó. E o que aconteceu? Dois acontecimentos mega importantes acontecem no começo da década de 20. O primeiro, a obra do Freud é traduzida para o espanhol e lançada. E em 1924, o André Breton, um francês, ele escreve o Manifesto Surrealista, que é uma revolução contra a mentalidade burguesa. E o que isso acontece? Isso ferve a mente desses jovens estudantes, como o Buñuel, por exemplo, que está lá. Então ele começa a viajar, trocar livros, ler, começa a trocar informações e tudo mais. E nessas viagens ele conhece o Federico Garcia Lorca e Salvador Dalí, que viram amigos inseparáveis, que um influencia o outro. E eles eram jovens rebeldes na época, né? Tipo, um dos rolês que eles faziam era que a namorada de um deles se vestia como prostituta e pegava um bonde. Aí depois entrava o Dalí vestido de padre e começava a molestar a namorada no bonde, na frente de todo mundo. Aí depois, uma outra parada, entra o Buñuel no trem e começa a bater e brigar com o Dalí, porque o Buñuel estava vestido de policial. Então eram coisas que eles faziam. O Dalí pintava, o Lorca, o poeta, escrevia, e o Buñuel ainda não tinha descoberto o cinema. O que inspirou muito o Buñuel foi o Garcia Lorca, que morreu de uma forma muito bruta durante a Guerra Civil Espanhola, por ele ser homossexual, mas o Buñuel sempre disse que ele morreu por ser poeta. Então Lorca inspirou bastante o Buñuel, porque eles estavam uma vez dando um rolê, aí o Lorca falou, vamos sair e ver a lua. E foi nessa conversa que o Buñuel foi inspirado a ser artista, pelo próprio Garcia Lorca. Isso ele conta no livro Meu Último Suspiro, de 82. Voltando para a história um pouco do surrealismo, em 1925 entra surrealismo e Paris. Buñuel vai para Paris e encontra toda essa rejeição de valores. É o point do que estava acontecendo tudo. O surrealismo, então, é uma forma de ver a vida. Vai além das pinturas, invade todas as artes. Vai além de toda a realidade que existe. É algo que não tem nada a ver com o racional. Estamos falando aí de sonhos, inconsciente. Por isso que a tradução do trabalho do Freud para o espanhol é tão importante para a história do surrealismo. A mente nos sonhos inventa as coisas. Então o surrealismo é libertador. Os surrealistas não acreditam na igreja, na família, nas correntes institucionais. Eles descartam tudo que é instituição. E com a arte deles, eles desejavam libertar as pessoas.
Então, quando em Paris, o Buñuel ele via cerca de 3 filmes por dia, entre eles os filmes experimentais do fotógrafo Man Ray e também o expressionista alemão Fritz Lang, que logo virou muito fã. Aí o Buñuel, ele não escrevia bem, não ouvia bem, porque ele era um pouco surdo, então não podia fazer música, não escrevia bem, não tinha talento para desenhar, então ele foi para o visual. Começou a fazer fotografia e logo em seguida o cinema, junto com o Salvador Dalí, por o primeiro grande filme dele, o mais clássico e, na minha opinião, o segundo mais importante, O Cão Andaluz. Bom, Luiz Buñuel, ele é o meu ateu favorito. Foi graças a ele que eu aterrisei no ateísmo e depois eu fui descobrir outras coisas mais místicas e etc. Mas o Luiz Buñuel, ele foi o meu grande mentor do cinema. Ele é meu diretor favorito, como eu disse antes, e ele é um dos artistas que mais me influenciam até hoje. E tem uma frase dele que eu separei aqui para abrir o podcast que eu gosto bastante, que tá no livro dele, na autobiografia dele, Meu Último Suspiro, que é assim: ao lado do acaso, seu irmão, o mistério, o ateísmo, pelo menos o meu, leva necessariamente a aceitar o inexplicável. Todo o nosso universo é um mistério. Essa é a base de pensamento que vai percorrer toda a carreira do Luiz Buñuel. Desde o seu primeiro filme, O Cão Andaluz, até o seu último filme, que é esse obscuro Objeto do Desejo. Então, toda essa cena anti-religião vai percorrer toda a carreira dele. Bom, falar um pouquinho do começo da história de Luiz Buñuel e também por que ele é tão importante assim para mim. O diretor, o cineasta, o artista, enfim, escritor, roteirista e tudo mais, Luiz Buñuel, surrealista principalmente, ele nasceu em 1900 em Calanda, uma cidadezinha medieval na Espanha. E logo quando ele tinha alguns poucos meses, o pai dele, que era um fazendeiro que tinha grana e tudo mais, ele vai para Saragoça, que fica a cerca de 4 horas de Barcelona. E por que eu sei isso? Porque um tempo atrás eu sonhei, eu não conhecia a cidade nem nada, eu sonhei que eu estava em Saragoça, que eu estava próximo de uma ponte assistindo um pôr do sol e tudo era dourado, o rio era dourado, tinha uma igreja dourada, e esse é um dos momentos mais loucos da minha vida, mais surreais da minha vida, porque foi um sonho que foi muito real assim para mim. Eu realmente senti que de alguma forma eu precisava ir para essa cidade. E depois eu fui conhecer assim o cinema do Buñuel e tudo mais, e fui pesquisar sobre ele. E aí eu vi que ele nasceu em Zaragoza. E eu vi uma foto na internet, fui pesquisar Zaragoza, e eu vi uma foto de um pôr do sol. Eu falei, gente, eu já sonhei com isso, olha que loucura. Tipo, eu fiquei todo arrepiado. Nunca tinha acontecido isso comigo antes. E depois de muito tempo eu fui na minha acho que terceira vez que eu fui pra Espanha, eu consegui ir pra Zaragoza finalmente. E quando eu cheguei lá, eu fiquei mais assustado ainda, porque eu fui na ponte velha, na ponte mais velha da cidade, e tipo, cara, eu vi aquele pôr do sol, tudo ficou dourado, o rio ficou dourado, eu comecei a chorar. Eu tava ouvindo Hallelujah pela voz do Jeff Buckley, e eu comecei a chorar, assim, que eu não parava de chorar. E a cidade me comoveu como um todo, porque é uma cidade que venta muito e é o elemento da natureza que eu sempre mais gostei, que é o vento. E, cara, é a cidade do Goya também, um outro artista que eu amo. E eu tive uma experiência lá muito surreal mesmo, que é tipo de pertencimento. Eu me senti
pertencido àquele lugar, que eu fazia parte daquilo. Então, a soma de tudo isso eu já curtia o Buñuel antes disso e tudo mais, mas a soma disso tudo me deixou mais em contato ainda com a pessoa que foi ele. Discordando de muitas coisas que ele fazia, falava e tudo mais, mas é uma conexão muito forte que eu tenho com esse diretor. Olá, olá, olá! Faz tempo que eu não faço um podcast, né? Eu demorei um pouquinho por conta do coronavírus, entre outras coisas, e eu tô atrasado, porque esse podcast deveria ter entrado no final de fevereiro e tá entrando agora em março, mais ou menos no finalzinho de março, porque no último dia 22 de fevereiro foi aniversário de 120 anos de Luis Buñuel, o diretor surrealista espanhol, que é o meu diretor favorito, e eu já vou contar por quê. Mas acho que tudo bem, né, falar de Buñuel nessa época, de falar de surrealismo nessa época, porque tá tudo muito surreal, a realidade tá muito extrema e a gente precisa equilibrar as coisas. Eu acho que postei esses dias nos stories uma frase do Lewis Carroll, um dos primeiros grandes surrealistas, né? Com a Alice no País, escritor do Alice no País das Maravilhas, de que a imaginação é a única arma contra a guerra da realidade. Então, a gente sempre tem que achar um método para escapar da realidade, seja as drogas, o álcool, algum vício, que seja a realidade insuportável, que seja os sonhos também, no caso do surrealismo. Quem mexeu no meu podcast apresenta episódio 19, 120 anos de Luis Buñuel.